que é que o Big Brother Brasil 2021 tem a nos ensinar? Esse vai ser o assunto de hoje aqui no canal. Sejam muito bem-vindos a este canal que fala sobre autoconhecimento na prática, se entender mais. E dessa vez eu vou trazer um tema aqui bem inusitado, porque me chamou muito a atenção. Já vai se inscrevendo aqui no canal, porque o tema vai ser um fuzuê aí. Quem me conhece sabe que eu não sou muito adepta à TV, muito menos ao Big Brother Brasil. Eu devo ter assistido o primeiro e um pouco do terceiro episódio. Gente, quanto tempo, né? Muito tempo. Mas dessa vez, em meio à pandemia e outras coisas que acabaram me chamando a atenção, eu decidi aderir aí a essa modinha. Alguns personagens me chamaram a atenção, embora eu tivesse o argumento de utilizar como um laboratório de observação, de estudo de casos sobre personalidades, porque ali é um prato cheio. Eu comecei a me observar sobre o que eu sentia em relação a cada personagem, o que eles traziam de informação para mim pela minha sinestesia. Então eu comecei a observar a partir de mim. Teve personagens que para mim foram neutros, teve outros que mexeram mais comigo e assim eu segui nessa autoobservação. Mas o que mais me chamou a atenção e que me trouxe a esse momento de gravar esse vídeo, de interagir com vocês, de saber também como é que esses personagens, as situações que acontecem nessa casa, como é que isso reflete em você mesmo. Bem, e o assunto principal que eu quero trazer aqui é justamente da relação de Carla Dias e Arthur, que eu percebi um fuzuê aí na mídia, muitas pessoas ficando extremamente chateadas, outras pessoas entendendo um pouco mais sobre o comportamento de Carla durante o affair, a relação com Arthur dentro da casa. Se você acompanha o programa, já sabe do que é que eu estou me referindo, independente de julgamento, de como é que eu penso. O que eu observei é que Arthur tem lá seus traumas, suas dificuldades de se abrir, seja lá por questões mais pessoais fora da casa, de suas experiências mesmo pessoais, ou se por estar sendo visto, por estar sendo exposto na TV, por pessoas que realmente vão ter um peso forte da estadia dele da casa em relação a ganhar o prêmio, em relação à votação, ao jogo em si. Não quero entrar no mérito sobre o que cada um está fazendo dentro de certo e errado. O que eu quero trazer aqui é uma observação que para mim foi instigante, e como você que acompanha ou que vê os comentários, porque mesmo que não assiste, quando o assunto chega aí na roda de conversa, todo mundo acaba tendo uma opinião sobre isso. Então, claro que a Carla teve comportamentos que eu fico imaginando como é que seria eu nesse lugar, como é que em algum momento na minha vida eu também estive nesse lugar de como lidar com o outro e minhas questões em relação às paixões, a expectativa, a vontade de ser acolhida, querida. E basicamente assim. Agora, o que mais me chamou a atenção foi a euforia da maioria das pessoas, especialmente em relação às mulheres que começaram a ficar muito chateadas, revoltadíssima com o comportamento de Carla, porque tendo em vista as questões de Arthur e a frieza dele em se relacionar com ela, eu interpretei dessa forma, tá? Se você tem uma outra percepção sobre como aconteceu isso, é critério de vocês e pode compartilhar aqui nos comentários também. Então, tendo em vista a falta de consideração, a falta de atenção, a indiferença, o descaso, a falta de carinho do Arthur para com a Carla, não diminuiu da parte dela o interesse. Pelo contrário, isso deve ter ativado uma vontade de querer mostrar diferente, de querer mostrar que eles podiam ficar bem, podiam ficar juntos. Acontece que o comportamento de Carla foi de ignorar todos esses sinais que ele passou para ela e simplesmente investir nessa relação, mesmo sabendo que não tinha reciprocidade.
Ainda assim, ela insistiu na relação e isso mexeu muito com as mulheres que estavam acompanhando, porque ver uma mana se declarando para uma pessoa que não tá nem aí para ela, mexeu com as questões pessoais de quem estava assistindo, principalmente das mulheres que estavam assistindo, porque a maioria delas fazem ou já fizeram, tem ou já tiveram um comportamento semelhante. Então, olhando de fora, Carla se coloca num papel de espelho para que muitas mulheres possam observar que, se não tiver cuidado, acaba caindo nessa mesma armadilha. Eu não gosto de generalizar, mas a maioria ou muitas mulheres têm um pouco de Carla Dias dentro de si. E quando ela, enquanto ser humano, se coloca num programa de uma grande audiência para mostrar pra gente que nós também, se não tivermos cuidado, vamos cair ou caímos em algum momento numa situação como essa, isso libera muita revolta, porque muitas mulheres que já viveram isso não suportam ver isso em outras pessoas, e outras que vivem isso e não saem como sair dessa situação, acaba projetando toda uma fúria para essa pessoa. Julgar é muito fácil. A gente acaba fazendo isso até inconscientemente em relação aos nossos pais, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos. A gente acaba projetando isso porque é muito mais cômodo, é muito mais fácil entrar num julgamento e querer que o outro mude, querer que o outro faça diferente. E quando você se coloca ou se encontra num lugar como esse, como é que você lida com isso? Carla é vista por todo mundo dentro desse comportamento. E você que já teve ou tem uma postura como essa, mas que não é vista pelas demais pessoas, será que você age diferente? Como é que essa história chega para você? Como é que isso chega para você enquanto espelho? Mesmo que você não tenha vivido isso, provavelmente você conhece uma boa quantidade de pessoas, né, de mulheres que já viveram ou vivem isso. E como é que você lida com essa situação? Quando a gente fala de autoconhecimento, é muito profundo, porque a gente precisa olhar para essas nossas dores e como ela se espelha e se apresenta em relação aos outros. Então a gente precisa ter maturidade para poder enxergar que parte é essa dentro de nós que está sendo refletida num comportamento de outras pessoas, porque julgar é fácil, querer derrubar ou querer até cancelar a pessoa, como já aconteceu também. Por que a gente entra nesse julgamento de achar como é que as outras pessoas devem agir? O que isso fala sobre nós mesmos? Qual é o julgamento que a gente está fazendo? E qual é a reflexão que eu quero trazer aqui nesse vídeo em relação a esse tema? Observar o outro encontrando a parte em nós que também de alguma forma condena, julga, critica, mas que dentro do nosso universo pessoal a gente também acaba fazendo coisas parecidas, atitudes semelhantes. E é aquela coisa de apontar o dedo, né? Porque assim, quando a gente aponta um dedo, os outros 3 ficam virados para nós. E aqui o polegar entra como um dedo da justiça pra gente equilibrar, até porque é muito ferrinho, são 3 dedos virados para nós e um apontando para frente. Então vamos utilizar desse olhar para o outro com mais acolhimento, não só em relação ao comportamento alheio, mas acolher o que existe dentro de nós, que também traz à tona essas sombras, essa falta de empatia, muitas vezes, de entendimento, de enxergar o outro com mais humanidade. É uma forma que falta da gente enxergar em nós mesmos essa humanidade. Não existe essa perfeição. Todos os dias a gente tem a oportunidade de se melhorar, e enxergando essas questões que a gente pode utilizar de ferramenta, de instrumento, de autopercepção. Condenar o outro não vai mudar o comportamento do outro, muito menos o nosso. Só fazendo uma pincelada aí em questão dos cancelamentos,
independente de como a pessoa se comportou, não estou querendo aqui de forma alguma defender nada nem ninguém, mas que a gente possa fazer a nossa parte dentro do que nos é cabível fazer, entendendo as projeções, entendendo que existe no outro que também faz parte de nós mesmos. E agora me diga aí, você foi uma dessas pessoas que de alguma forma foi afetada ao comportamento da Carla Dias? O que você fez com esse incômodo ou essa informação ao comportamento dela no jogo? E como você lidou dentro de você, o que foi acionado de gatilhos em você através do comportamento dela? O que você consegue identificar que é seu? Dentro do universo terapêutico, a gente fala que se incomodou do eu, leva para casa que é seu. Então vamos acolher as dificuldades dos outros, reconhecer a dificuldade que nós temos de lidar com essas situações e sair desse lugar de julgamento. Gente, é um jogo, é uma brincadeira, mas que dependendo do olhar pode trazer pra gente informações riquíssimas de autopercepção. Não vamos perder essa oportunidade. Estamos na escola da vida justamente para isso. E a gente pode transformar o que a gente sente. Que esse diálogo aqui possa ser um start de uma reflexão, de um diálogo com você mesmo, inclusive. Eu, por exemplo, precisei sair do julgamento, de entender um programa como se fosse baixa cultura, como se não trouxesse nenhum aprendizado. Eu tive que encarar um preconceito de minha parte e de algumas pessoas para abrir a boca e dizer: tô assistindo Big Brother. E algumas pessoas dizem: como assim, Letícia, você tá assistindo Big Brother? Então assim, vamos quebrar essas crenças, vamos quebrar esses padrões. Não estou querendo fazer apologia aqui a nada, não estou querendo dizer para quem não gosta, assista, mas assim, que tal se a gente transformar em oportunidades de aprendizado todas as situações, ambientes, pessoas, lugares, situações, tudo tá aí. Um trecho de uma música de Roupa Nova que fala que tudo o que move é sagrado. Então, por que não entender cada coisa que nos acontece ou que nos são apresentados como uma oportunidade de aprendizado? Bem, o papo tá ficando longo, eu vou ficando por aqui. Se você quiser comentar algo aí, fique à vontade. Eu realmente gosto de me disponibilizar às novas sinapses e aprendizados. Se você estiver comigo, se você também for dessas pessoas, vamos discutir isso aqui no sentido de trocar experiências e percepções, que isso só tende a enriquecer cada vez mais o entendimento de cada um. Cada pessoa com sua história de vida, e não precisa brigar com ninguém, não precisa querer ser o dono da razão. A gente vai se ajustando, se entendendo e nos oportunizando a crescer, a evoluir e a fazer diferente cada vez. Um forte abraço e até a próxima semana com mais vídeos aqui no canal.